tarde, pessoal. Hoje, 21 de novembro de 2024, estamos ao vivo aqui no programa, mais uma edição do programa Entrevistas. E hoje o convidado é o meu amigo de longas datas, trabalhou aqui na cidade de Colônia Leopoldina, meu amigo Fidel. Ele é sociólogo com formação na disciplina na Universidade Federal de Alagoas, mas vou deixar ele em seguida dizer quem é Fidel. Gostaria de agradecer aqui aos nossos patrocinadores e à nossa audiência, todos que aqui acompanham o nosso bate-papo. Fidel, uma boa tarde. Boa tarde, Silvio. É um prazer estar recebendo você aqui na edição dessa semana do programa Entrevistas. E tem como tema uma discussão bastante pertinente em decorrência dos últimos acontecimentos no Brasil e na América Latina. Acredito que é uma discussão importante e que você nos fornecerá compreensões a partir de uma análise racional, desapaixonada sobre esse fenômeno. Nós vamos debater hoje, queremos aprender com você e te ouvir acerca da esquerda brasileira no século XXI, os seus avanços, os seus retrocessos. Mas antes de você entrar e aprofundar essa discussão, quem é Fidel? Boa tarde, Silvio, e boa tarde, ouvintes. Olha, Fidel é natural do interior do estado de Sergipe, Neópolis, ali em frente a Penedo, e fiz meu ensino médio, né? Eu fiz técnica em agropecuária, em São Cristóvão, lá vizinho Aracaju. Exerci a profissão durante um período de técnico agrícola e, após isso, entrei para o ramo financeiro. Trabalhei no Produban, Banco do Estado de Alagoas, e Banco do Brasil. No Banco do Brasil, percorri as diversas áreas de atuação do banco, e chegando à gerência geral e no posto de executivo, né, de agência. Trabalhei em algumas cidades, Maragogi, minha primeira gerência foi em Matriz de Camaragibe, passei por Maragogi, passei por Igreja Nova, passei por Junqueiro, né, e pendurei as chuteiras aí em Colônia Leopoldina, né? Cidade que fiz grandes amigos e pude, assim, também desfrutar, né, da amizade de boas pessoas e que contribuíram, né, muito assim para o meu pensar, para a minha compreensão do mundo, né? E Silvio foi um deles, né? Nós nos encontrávamos vez por outra, eram debates, eram conversas de grande importância, né? E certamente para mim e veio para o Silvio também, né, Silvio? Com certeza, Fidel. Como eu te falei, no começo, você passou por aqui, por Colônia, deixou e construiu memórias inesquecíveis. O povo leopoldinense tem uma consideração enorme por você, e você sabe disso. Fez amizades verdadeiras e sempre às quintas nós nos encontrávamos na casa, vez ou outra, na casa do nosso amigo Elias Pinheiro, né? Conversávamos sobre bastante temas, alguns espinhosos, a qual tínhamos a compreensão à época que a sociedade não estava preparada para debater, mas enfim, era um momento bastante relevante. Aqueles momentos foram importantes para a minha formação também, e eu tenho uma consideração enorme por você. Mas, Fidel,
entrando aqui efetivamente no nosso objeto de discussão, nós sabemos que, do ponto de vista conceitual, historicamente considerando, a esquerda, a ideia de esquerda, ela surge meio que uma contradição, porque lá após a Revolução Francesa, nos parlamentos, nas quais os burgueses questionaram a legitimidade e o poder absoluto da aristocracia, ao lado direito sentava os representantes da nobreza, da aristocracia, o clero, e à esquerda justamente aqueles que questionavam aquele status quo, né? E questionavam a legitimidade, a forma com qual a sociedade era configurada. E à época eram os burgueses, né? A burguesia que detinha o poder econômico, mas não detinha o poder político. Então é meio paradoxal, né, que a ideia de esquerda surge justamente do questionamento da classe burguesa, a qual hoje se coloca do lado oposto. Mas, para além dessa definição conceitual de esquerda e direita historicamente, ao longo do tempo nós podemos compreender que a esquerda ela possui algumas ideias estruturantes. Da mesma forma, a direita também possui alguns eixos de pensamento, a qual vai diferenciar justamente do bloco de esquerda e vai trazer a possibilidade de se construir uma identidade do próprio bloco. Na sua compreensão, é possível hoje, nesse mundo pós-moderno, a qual nós iremos nos aprofundar bastante, definir o que é esquerda e o que é direita? A pergunta é, o que é esquerda e o que é direita, hoje em dia? Pronto, o Silvio ele já fez uma bela explanação exatamente ali pós 1789, quando se deu, né, a queda da Bastilha, né, a Revolução Francesa, cujo slogan era liberdade, igualdade e fraternidade. Então, até se consolidar a queda do absolutismo, e ali nasce a República, e obviamente que alicerçada, né, Silvio, pelos conhecimentos dos chamados enciclopedistas, né, o pensamento francês foi aquilo que embasou o francês, e obviamente o inglês também, porque embasou a Revolução Francesa. E o conceito de esquerda e direita nasce exatamente ali, como muito bem você iniciou. O sistema, ou seja, o poder absoluto do monarca já não era mais percebido, já não era mais aceito pelos mercantilistas, né? Ou seja, a burguesia, na verdade, estava ali exatamente no comércio, né? E, por sua vez, se empoderou quando ganhou dinheiro, né? E ali estava se preparando, se preparou para o enfrentamento da Revolução Industrial. Mas foi exatamente ali, né, que claramente ficou definido que a sociedade ela tinha duas faces. Aqueles que detêm o poder do capital, que ali já era perseguido, o nascedouro, era o nascedouro, né, do capitalismo. E, por outro lado, você tinha a plebe, né? Você tinha a plebe. Então, quando ali se dividia, e o slogan da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, ali se percebeu que igualdade não era tão igual, que as pessoas não eram tão iguais assim. Havia uma linha que separava, assim como separou lá na Câmara dos Comuns, separou ali, de um lado, aquele que detinha o poder
né, financeiro ou do capital, e do outro, aquele que tinha, quer dizer, seriam os profissionais liberais, se podia dizer que seriam os oficiais também ali estariam. E todo esse público participou ativamente da Revolução Francesa. Então, trazendo para os dias atuais, a gente não pode jamais fazer um link com a Revolução Industrial, né, Silvio? Porque ali, né, no período pré-capitalista, do pré-capitalismo, ali no mercantilismo, que eu assim chamo, havia, não era tão caracterizado a questão do trabalhador, né? Apesar de iniciar ali com a Revolução Industrial, a aparição da máquina a vapor, e que para funcionar as indústrias, mesmo que do ponto de vista assim, muito primitivo, né? Mas ali você já ficou claro que alguém detinha a propriedade das máquinas e outros detinham o poder do trabalho. Então, a questão do proletariado surge ali. Só que o avançar desse enfrentamento, né, de classes, dessas duas classes bem distintas, né, Marx nesse período, né, o Karl Marx nesse período, ele veio embasar, ele veio esclarecer, ele fez um estudo aprofundado, eu sempre digo isso, e é importante, Silvio, repetir aqui, que até o Marx não compreendia aquele momento, como hoje nós não estamos compreendendo o momento atual, nós estamos também no olho de uma revolução. Né? O Marx, né, o Karl Marx, estava ali no olho da revolução, naquele momento, quando o proprietário do jornal, do qual ele era redator-chefe, encomendou a ele uma linha editorial para a compreensão daquela efervescência existente ali naquela época, que o Marx ele não se achou capaz, né, de descrever aqueles fenômenos, e ali ele pede demissão. Ele pede demissão do seu jornal, torna-se recluso em Londres, e durante 10 anos ele fez um estudo aprofundado, e aí ele chega, né, nas suas obras-primas, né? Crítica à Economia Política e o Capital. E aí nasce exatamente os grandes conceitos que ainda hoje perduram para você classificar. E a esquerda e a direita nasce ali também, né? Então, só que naquela época era muito claro, era muito fácil você se posicionar. Se você era capitalista ou se você era proletário, né? Por quê? Porque existiam as fábricas, existia o chão da fábrica, existia a relação empregado-patrão, mesmo à medida que essas corporações iam avançando. Veio um outro ingrediente, que foi o avançar da tecnologia, e a princípio surgem máquinas mais modernas, surge a robotização, né? E agora nós estamos em uma fase, né, em que a telemática está dominando não só as indústrias, né, mas também as nossas vidas. Então, quando você me diz, a gente precisa compreender, precisa falar o que é esquerda, onde é que está a esquerda de outrora, né? Ora, essa é uma discussão extremamente importante para o cotidiano de nossas vidas. Você fazer essa compreensão da realidade atual
vislumbrando o que é que está por vir, né? Porque, Silvio, entendamos o seguinte: com a automação dos sistemas e com o aparecimento dos aplicativos e agora com a inteligência artificial, nós estamos diante de uma nova realidade do mundo do trabalho. É esse o tema que nós precisamos aprofundar, né? O mundo do trabalho ele se modifica, e, portanto, o perfil do trabalhador também se modifica, né? E, obviamente, que a militância dos campos da esquerda ou do campo progressista também ele está assim vivendo uma realidade nova e que há uma necessidade de você fazer essa compreensão. Não é isso mesmo, Silvio? Então, essa compreensão, nós temos feito assim um esforço de fazer essa compreensão, porque no passado era muito fácil, Silvio. Você tinha lá o dono de uma mini indústria, você tinha seu patrão, você encarava ele. Hoje você é empregado de um aplicativo que você sequer conhece e sequer sabe aonde ele está alimentado, por quem ele está sendo alimentado, né? Então, esse automatismo, né, dos processos traz uma nova realidade. E é essa realidade que nós precisamos compreender. Não é verdade, meu amigo Silvio? Bem, bastante pertinente, né, a sua análise do que é a esquerda, como ela se constituiu historicamente a partir do mundo do trabalho. Podemos compreender a ideia de esquerda também, ou esquerdas, mais apropriadamente considerando, na medida em que dentro do próprio bloco ideológico existem múltiplas correntes, muitas até contraditórias entre si. Então, dentro do que nós podemos chamar de bloco de esquerda, existem diversas correntes ideológicas que são diferentes entre si. Embora, por estarem dentro desse bloco, elas possuam ideias, elas comungam de ideias estruturantes, como, principalmente, a igualdade. Acredito que a igualdade é a ideia que condiciona toda a definição de qualquer corrente ideológica que se qualifica de esquerda. Mas, analisando a esquerda do ponto de vista do Estado, vamos ver que após o Estado liberal, vem o Estado social. As manifestações da classe trabalhadora vai proporcionar, né, a inclusão dentro da ordem jurídica de alguns direitos trabalhistas. Como é que você pode comentar acerca da importância dessa pressão exercida pela classe trabalhadora para a inserção e o surgimento, o reconhecimento de diversos direitos no campo do trabalho, e como você vê hoje essa tentativa, recentemente, aqui no Brasil, de cercear esses direitos, de modificar essa ordem jurídica dos direitos do trabalho. Perfeito, Silvio. É importante, só fazendo um adendo, né, para que o telespectador compreenda, porque o Estado Nacional é algo bem recente do ponto de vista historiográfico, né? Porque o absolutismo, o monarca, o rei, ele era não só o dono do poder, mas ele era a lei, ele era a Constituição também. Com a República, ou seja, pós-Revolução Francesa, e com o aparecimento do Estado Nacional, do Estado Moderno, embasado em pensadores como Rousseau, como Montesquieu, como o próprio Gramsci, né? Se verificou que o Estado Nacional
ele poderia ser aquele elo, aquela mola amortecedora entre a discrepância que existia entre aqueles que detinham o poder e o capital e daqueles que, na verdade, forneciam o trabalho. Então, o Estado Nacional, ele vem alicerçado nas 3 colunas básicas, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, e deu exatamente ao trabalhador a opção ou a possibilidade, né, a liberdade de escolha dos seus representantes. E esses representantes, sediados no Legislativo, fariam um encaminhamento, né, das reivindicações, das necessidades dos trabalhadores. Quer dizer, então o Estado, ele que vem para ser exatamente aquela mola amortecedora entre aqueles que oprimem e daqueles que são oprimidos, né? A gente percebe que a burguesia se apodera dos poderes constituídos. E aí fica o trabalhador brigando com greves, mas dissociado do poder. Foi quando, lá nos anos 80, houve uma corrente de sindicalismo, que foi coincidentemente o nosso atual presidente, Luiz Inácio da Silva, ele ali era presidente do Sindicato Metalúrgico, do ABC, que hoje já é ABCD e está por aí a coisa. Mas ali tem um marco importante quando o movimento dos trabalhadores que tinham carteira assinada, que eram vinculados a sindicatos, vinculados a centrais de trabalhadores, eles perceberam que, por mais esforço que eles fizessem nas portas das fábricas e nas ruas, eles teriam que enfrentar. Tudo se acabava exatamente lá no Congresso Nacional, a partir de quando ali só tinha representantes do patronato, e não existiam ali representantes dos trabalhadores diretamente. Aí foi quando surge ou renasce, né, quer dizer, alguns partidos, né, como o PTB, né, que é o Partido Trabalhista da época de Getúlio Vargas, surgem outros partidos e surge o Partido dos Trabalhadores. Então, ali se percebe que se as lutas corpo a corpo nas ruas enfrentavam ou eram desfeitas lá no parlamento, esses partidos passaram a votar em representantes ou a trazer representantes para também ter seus representantes lá no Congresso Nacional. Porque é sabido que a oligarquia rural sempre teve o seu assento lá na Câmara e no Senado. Os industriais sempre tiveram seus assentos no Senado e na Câmara dos Deputados, mas os trabalhadores não. Quer dizer, então, nesse momento, se percebeu que se avançou muito nas conquistas, e que é culminada na Constituição de 1988, como bem disse o doutor Luiz Guimarães, a Constituição Cidadã. Ali ela incorpora muitos e muitos direitos, porque os trabalhadores também estavam presentes naquela Constituição de 88. Então, esse movimento político partidário vinda, ou seja, a introdução, né, desses trabalhadores da vida política, ela foi importante porque ali na Constituição se brigou exatamente nas comissões e se avançou muito, né, nas conquistas trabalhistas. Né?
se adicionou muitas conquistas, já do passado, também ali no período getulista, né, quando ali existia uma efervescência muito grande da classe trabalhadora, e o Getúlio acenava com base, cedendo as pressões de um e de outro lado, não só do patronato, mas também do proletariado, foi alicerçando, foi concedendo alguns benefícios e que a Constituição de 88 ela celebra. Né? Só que, com a mudança do mundo do trabalho, né, essas conquistas, elas estão se indo, elas estão se esvaindo, meu amigo. Por quê? O mundo já não é mais o mesmo. As barreiras mundiais, né, a chamada globalização, ela se deu, de fato. As fronteiras se abriram, foram criados determinados organismos, como a Organização Mundial do Comércio, que, por sua vez, faz esse intercâmbio, ou como eu diria, ela faz essa intermediação entre uma e outra nação que se sinta prejudicada no seu mercado. Como, muitas vezes, um país que é muito bom produtor, tem um índice de produtividade muito boa em determinada área, e em outra ele é extremamente deficiente. Então, aqueles que detêm poder econômico, as grandes economias, principalmente aqueles do G7, né, eles têm um poder muito grande na OMC, então, muitas vezes, eles querem que os demais países abram as suas fronteiras para a entrada da sua produção. Mas, por sua vez, ele fecha as suas fronteiras para receber a produção dos países periféricos. Quer dizer, então e isso vem mexer muito no mundo do trabalho de cada país, né? Portanto, só que o preço de uma mercadoria, como bem calculou o nosso Karl Marx, né? O trabalho está ali embutido. Portanto, quando você faz o cálculo do custo de uma manufatura, aquele país que está muito atrasado tecnologicamente, ele não consegue colocar os seus produtos além das suas fronteiras. Né? De forma assim, que isto fez com que, está fazendo com que os países busquem a modernização na produção, seja ela em que área for, seja ela na indústria, seja no comércio, até nos serviços também, para que eles, conseguindo baratear custos, ele consiga pagar ou cumprir os direitos trabalhistas, né? Arcar com o custo da mão de obra. Só que em determinados países, isso do ponto de vista da indústria, como os chineses que invadiram o mundo, né? Muita tecnologia, muita robotização, né? Muita informatização e o custo de produção lá embaixo. E isso dá um ganho de mercado espetacular para os chineses, e que vem destruir exatamente o mercado daqueles que importam as suas manufaturas, os seus eletrônicos. Né? Quer dizer, e aí os países, como é o caso do Brasil, têm que, como está sendo feito agora, você repensar o seu projeto industrial, o seu plano industrial, para fazer esse enfrentamento. Porque, como a necessidade de você cumprir as leis trabalhistas, e esse custo ele vai para a mercadoria.
E fica, na verdade, o empresariado tendo que resolver o seu problema de custo e, por sua vez, sempre o menos favorecido, que é aquele que detém mão de obra, é que sofre as consequências disso. Há realmente uma necessidade de você modernizar o parque industrial, de você fazer uma mudança na tributação das mercadorias. É preciso você modernizar a infraestrutura, é preciso você diminuir distâncias. Mas sempre o lado mais fraco é aquele que mais sofre. Porque certamente, eu compreendo perfeitamente isso, que com o custo Brasil que nós estamos, a gente não consegue competir com a indústria chinesa. Mas é preciso você investir em ciência e tecnologia e em inovação para você trazer os métodos e técnicas modernos para também aqui você melhorar, né, a sua produção, tecnicamente, você melhorar a qualidade dos seus produtos com redução de custos para você tornar-se competitivo. Né? E é isso que, na verdade, garante, meu amigo, emprego. Né? Enquanto isto, realmente é papel do Estado Nacional, é papel da União, verificar que esse mundo ele está sofrendo, ou seja, que o mundo, ou seja, que a massa trabalhadora está sendo muito atingida por esse processo, né, competitivo, né, entre as nações e faltando emprego, né, faltando emprego, né, no Estado no Brasil, requer que o Estado crie políticas, né, e isso tem sido feito assim ao longo do tempo, as chamadas políticas de transferência de renda, e que é uma coisa muito boa que nós estamos avançando, entendeu? Estamos avançando na questão, né, da diminuição do desemprego. Né? Da diminuição do desemprego, já tivemos a quase 14% de desempregados no Brasil inteiro, e hoje nós estamos aí na faixa de 6,4%. Ou seja, nós temos um índice de desemprego muito pequeno e é possível que cheguemos ao pleno emprego, que é exatamente esse o objetivo, né, da economia moderna, você criar formas, políticas, o Banco Central atuando nas suas políticas de defesa das suas, para você, no final, você atingir o pleno emprego. Né? Mas é esse o caminho que nós estamos. Historicamente, a globalização ela modificou, né, toda a conjuntura internacional. E dentro desse cenário se encontra o trabalhador, a flexibilização das relações trabalhistas, mudanças na ordem jurídica, o desestímulo de políticas públicas de transferência de renda para as classes menos favorecidas pelo capital. Tudo isso são características da globalização. Inevitavelmente, o trabalhador, sim, dentro, né, desse contexto, ele precisa se articular, ele precisa encontrar formas de lutar contra essa organização mundial. Então, como é que o trabalhador hoje em dia, né, poderá se organizar do ponto de vista social para enfrentar essas dificuldades, tendo como parâmetro, ou se é possível ter como parâmetro, a vida partidária?
Porque me parece que nessa conjuntura da globalização, o partido ele perdeu aquela referência de instituição para agregar o cidadão, para agregar o trabalhador e tomá-lo como um mecanismo institucional de força, de pressão. Eu sinto esse distanciamento entre o partido e entre o trabalhador. Como é que você analisa essa problemática? O Silvio agora foi fundo. Essa é uma discussão que está dominando os quatro, ou seja, as quatro paredes, né, Brasil afora. Porque nós temos um fenômeno que é a tal da... E hoje está se chamando duas questões assim, a questão da pejotização da economia e a uberização da economia. Ora, os empregadores, para fugir, não digo nem para fugir, mas para tornar-se competitivo, ele se utiliza daquilo que das alternativas que a lei lhe confere. E, portanto, quando ele sela natural que você tem de uma empresa, e dentro dessa empresa você tem diversas prestações, ou diversos tipos de trabalho, de serviço ali executado. A gente percebe que hoje o empresário, ele muitas vezes contrata o mesmo trabalhador que fazia aquela atividade, mas com um CNPJ. Então, isso que nós chamamos, por exemplo, para que ele não venha arcar com todas as obrigações sociais trabalhistas, o eletricista que está prestando serviço para aquela empresa. Aí ele chega lá para o cidadão e diz: amigo, vamos conversar. E aí, nessa conversa, nesse acordo, surge uma PJ daquele CPF e ele continua prestando o mesmo serviço que o doutor prestava, mas recebendo a sua retribuição pelo serviço no CNPJ daquela, nem muitas vezes é um ME, mas sim um MEI. Né? Como também os aplicativos que aí surgem, e são diversos aplicativos que hoje estão em voga, eles, por sua vez, passam a prestar o serviço, por exemplo, aquele motoboy do passado, que era vinculado àquela empresa, e a empresa arcava com todos os custos do processo de trabalho dele. Muitas vezes ela vai lá e contrata pelo aplicativo, e automaticamente ele se desvincula do CPF e passa, ou seja, se ele se desvincula da legislação trabalhista, e, portanto, barateia aquele trabalho dele. Agora, esse fenômeno da uberização, da pejotização, né, do empreendedorismo dito, porque hoje qualquer pessoa que tem lá um caldo de cana e vende pastel, não, eu sou empreendedor. É verdade, ele não está vinculado a quem quer que seja. Agora, no passado, quando esses trabalhadores eram vinculados a um sindicato, era possível o sindicato chegar até essa massa de trabalhadores. Quando ele se desvincula do sindicato e ele passa a prestar serviços para os aplicativos, ele se torna autônomo, é natural hoje você ver
as pessoas buscarem serviço, muitas vezes, na sua residência, e ali vai o profissional liberal, o fisioterapeuta, sei lá, uma série de atividades que levam o seu trabalho para o cliente desvinculado, dissociado de uma entidade representativa. E isso dificultou a chegada do sindicato a esse trabalhador. Essa é a primeira dificuldade. E uma segunda e talvez maior dificuldade vem exatamente as redes sociais. Quer dizer, se no passado você precisava dos jornais do sindicato, você precisava, né, da presença dos sindicalistas, da presença dos representantes de classe, onde essas informações chegam no seu celular. Então, o que talvez nós tenhamos que seguir, tentando compreender, é como você chega aos trabalhadores, porque, na verdade, eles continuam trabalhando. Só que a representatividade deles, ou a representação, melhor dizendo, a representação deles se deu de outra forma. Eles hoje estão desvinculados do sindicato, os sindicatos, por sua vez, perdem poder, né? E se verifica que, realmente, com isto, a representação política também sofre. Portanto, é preciso que se faça um esforço muito grande para compreender esse novo mundo do trabalho, para você chegar a esse novo trabalhador. Por quê? Ele estando solto, ele estando desvinculado, ele é uma presa fácil, né? E é natural, não é à toa que você percebe hoje, no passado, você estava uma indústria, e para você se tornar milionário, era um caminho muito longo. Hoje você monta um aplicativo, essas pessoas ganham muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E se antes era difícil você chegar ao milhão, passou a ser fácil chegar ao bilhão, e chegou, e a quantidade de trilionários também estão surgindo aí, ou seja, existe uma centralização muito grande, né? Através das chamadas Big Techs. Essas Big Techs, na verdade, estão conduzindo a massa populacional do mundo inteiro, né? Quer dizer, muitas vezes o trabalhador, sem perceber, ele está sendo induzido pelo tal algoritmo, né? Quer dizer, ele está seguindo por um caminho que é exatamente o caminho em que o capitalista quer que ele siga. Mas a dificuldade hoje é como você entrar nesse meio de comunicação, como o trabalhador, os representantes dos trabalhadores vão entrar nesse meio de comunicação para chegar ao trabalhador, porque é muito fácil, está muito fácil hoje, os detentores do capital chegarem através exatamente das Big Techs. Então, esse é o nosso desafio do século. É como você trazer para o seu contexto, né? Seu contexto, aquele grupo de trabalhadores, né? Você agregar. Como é que você vai agregar? Porque hoje eles estão completamente soltos, né? Desvinculados, né? Esse é um esforço que está sendo feito. Se percebe que a adoção de mecanismos semelhantes, ou utilizando exatamente o tráfego
de informações nas redes, talvez seja o caminho. Nós assistimos recentemente assim, uma iniciativa de um moço, que, diga-se de passagem, inicialmente sem nenhuma pretensão de tomar assim, o vulto que tomou a questão da escala de trabalho, né, Silvio? Eu achei aquilo ali inicialmente importante, assim, quer dizer, quando a gente verifica o histórico do vídeo daquele cidadão, a gente vê que um cidadão que veio de uma classe extremamente menos favorecida. Acho que ele é do Tocantins, ou do Mato Grosso, que vai para São Paulo, que sofre muito para cumprir a escala 6x1, e nas cidades grandes se perde muito tempo com idas e voltas para o trabalho, ou seja, ele vai dizer, o que é que sobra para mim, até para lavar minha roupa, não sobrava tempo nenhum, quando terminava de fazer, quer dizer, a única prova que ele tinha que seguir no domingo, ele ia lá, ter que lavar a roupa dele, ele tinha que cuidar lá e se cansava por isso, e já vinha cansado a semana toda, e já tinha que entregar na segunda-feira um dia de trabalho de fome. Então, realmente não está dando na vida moderna. Então, se a gente perceber esse caso específico, né, ele diz, olha, eu vou questionar isso aqui. E uma postagem que ele faz exatamente questionando essa escala de trabalhar 6 dias por semana e folgar um, isso tomou o vulto, né? E que milhões de pessoas acessaram isso, e que isso veio a tomar corpo no Congresso Nacional, e houve uma adesão da quantidade mínima de deputados para assinar uma proposta, né, de emenda à Constituição, e que está tramitando. Então, a gente percebe que talvez aí esteja o fio da meada, sabe, Silvio? Aí esteja. Quer dizer, o corpo a corpo, ele já não é mais producente, ele já não é mais produtivo, ele já não produz os frutos que se espera, mas certamente, e não vai deixar de existir, as duas classes, o patrão e o empregado, isso vai existir sempre, né? Agora, o patronato encontrou uma forma de chegar aos seus empregados. Agora, o trabalhador não está conseguindo fazer isso. E talvez essa seja uma luz para que os sindicatos, os militantes de esquerda, os partidos políticos vejam nesse exemplo qual é o caminho a seguir. Eu acho que isso é de extrema importância didática, assim, para o nosso cotidiano. Entendeu, Silvio? É verdade, Fidel. A pauta da redução da escala 6x1, eu li diversos artigos dos últimos dias e muita gente está colocando essa discussão como uma maneira pela qual as esquerdas conseguiram captar a atenção da classe trabalhadora. Até porque, como você bem disse agora há pouco, a direita ela foi muito inteligente na medida em que conseguiu nos últimos anos, através do uso das redes sociais, capturar a atenção e dialogar com a população. É um fenômeno estritamente verídico. E a esquerda brasileira, ela não conseguiu, ao mesmo tempo, confrontar essa eficiência da direita, em especial da extrema-direita, de, através das redes sociais, dialogar e expandir as suas ideias, as suas desinformações, enfim, o conteúdo de suas proposições. Então, essa discussão da redução da escala 6x1
é tida como uma bandeira, um marco, na medida em que a narrativa da esquerda reaproxima da população e, a partir daí, discutir, debater as pautas principais da classe trabalhadora e da própria sociedade. Então, como é que você vê essa situação? Como é que você analisa, né, o Brasil? Porque tivemos recentemente um presidente, o Jair Bolsonaro, ultradireitista, né, que conseguiu dialogar com a população. Ele foi eficiente quando ele ganhou a eleição. Ele foi eficiente, ele fez um bom uso das redes sociais. A esquerda não conseguiu traduzir isso. Não conseguiu. Então, como é que você analisa esse momento diante de todas essas circunstâncias? Silvio, mas é preciso a gente fazer um adendo aí nessa questão da comunicação eficiente da direita. Eu não acho que seja o caminho a seguir pela esquerda o mesmo que a direita seguiu, porque a quantidade de desinformação, a chamada fake news, geradas no campo da ultradireita, porque é preciso a gente verificar que é legítimo, extremamente legítimo, a legítima atuação, tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda. Né? São legítimas, porque, na verdade, são, muitas vezes, interesses diversos ou antagônicos. Sempre você é antagônico. Trabalhador e patrão, sempre o trabalhador vai querer mais direitos, mais salário, né, melhor bem-estar. Ao passo que o patrão sempre vai querer mais lucro. Então, essa briga entre lucro e bem-estar social vai existir sempre. Né? Vai existir sempre. Agora, do ponto de vista político, isso, quando a representação que deu no governo anterior, do Jair Messias Bolsonaro, nós verificamos que se passou a adotar práticas e técnicas utilizando práticas desleais, porque a partir de quando você chega com... Tem informação, a gente sabe disso, existe um fato, né? Esse fato ele pode gerar uma informação ou uma desinformação. O que a gente percebeu no governo anterior e na extrema-direita é um alto grau de fake news, de desinformação. Muitas vezes as pessoas de bem, seguindo um caminho ditado pela informação e passa a desinformá-lo, né? Ele segue por um caminho contrário. Muitas vezes, você, querendo que aconteça mudanças na legislação, na administração, na Constituição, que vem contra os interesses dele. E ele não consegue perceber isso, porque a comunicação foi eficiente, sim, da direita, mas o teor dessa informação é que não era tão leal, ao ponto de quando o antigo presidente dizia: o trabalhador vai ter que escolher um dia entre ter emprego com menos direitos ou ficar sem emprego. Quando, na verdade, nós percebemos que quando um país ele aumenta o seu produto interno bruto, a produção está existindo. Alguém está ficando com aquela produção, quer dizer, com aquele lucro. Né? Então, se a gente verifica, por exemplo, o mercado financeiro nacional, meu amigo, o que aconteceu de brotar
de bancos e financeiras por aí afora, hoje toda grande empresa se dá o luxo de ter um banco para ele. Então, se antes o patrão ele tinha o seu, vamos dizer assim, Silvio, a sua atividade fim, que era fabricar pneus. Pronto, ele se dedicava exclusivamente àquilo. E ele percebeu que a atividade meio seria o financiamento dessa produção, ele muitas vezes ganha mais do que na atividade fim. Então, ele passou a criar formas e métodos de aumentar os seus lucros. Então, você imagina, meu amigo, quando o Brasil ele aumenta o seu PIB, significa dizer que mais bilhões são gerados na economia. Ora, se mais bilhões são gerados, significa dizer, haveríamos de esperar que essa eficiência produtiva chegasse na mão do trabalhador. Mas o que se dizia até pouco tempo atrás era o contrário, né? Você tem que fazer as reformas trabalhistas em prejuízo do trabalhador, você tem que fazer a reforma previdenciária em detrimento do trabalhador, você precisa fazer a reforma do Estado em detrimento do trabalhador. Nós estamos percebendo que existe um dado publicado recentemente pelo professor Cícero Pérez, que no passado você tinha uma quantidade grande de servidores públicos vinculados à administração direta federal e estadual, e esse número se inverte. Hoje você tem um número exorbitante ou crescente de trabalhadores ou de servidores no município, ou seja, cresceu muito o número de servidores do município, diminuiu o número de servidores do Estado. Quer dizer, só que aí, lá vem a reforma do Estado, que está sendo proposta, e que, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, está dando qual é o caminho, dizendo, olha, a administração dos prédios públicos eu vou terceirizar. E aí, a administração das escolas, dos prédios escolares, vou terceirizar tudo. Construção, ou seja, é o Estado transferindo a responsabilidade que é dele para a iniciativa privada, oferir lucros em função da prestação do serviço, que assim, obrigação do Estado. Então, nós estamos vivendo assim um período que é preciso a gente caminhar, a gente compreender para onde é que está indo o Estado, a divisão do Estado. É por isso que há essa dicotomia, muitas vezes esquerda e direita pensando no Estado da administração pública. Mas hoje, Silvio, eu vou colocar um outro tema, que também há uma outra questão hoje já embutida na comunicação, direcionando exatamente o aspecto religioso, não é? Então, quando você traz, ou seja, quando você leva a informação através dos púlpitos, seja nos templos, assim, dos chamados evangélicos, como também católicos, e em todos os credos religiosos, quando chega essa informação através dos seus líderes, aquilo lá passa a ser uma verdade. E muitas vezes essa verdade ela não é absoluta, né? A informação chega porque ela foi produzida um centro de produção de fake news e que desinforma aquela informação, quer dizer, aquela massa. E aí, para trazer para si, né, essa massa de religiosos ou
ou de pessoas de fé, aí se invoca a pauta de costumes, é outra questão que está embutida, Silvio, na luta de classes hoje, né? Quer dizer, os evangélicos hoje têm sido fiel da balança para o avançar de uma denominação partidária, de um líder político. E depois disso, vem a questão, e esse é um outro tema de extrema importância também, para só transformar ainda mais complexa a nossa discussão, é quando você joga a questão do identitarismo dentro desse bojo. Você não só vem com as questões, com as obrigações do Estado, né, com os direitos dos trabalhadores, mas você vem com a fé embutida nesse campo de lutas, e também você vem, Silvio, com essa questão da afirmação de identidades. Bom, aí quando você joga essa questão da afirmação de identidades, você dividiu, ou diminuiu, ou até enfraqueceu a luta do trabalhador naquele campo específico, que é exatamente no campo dos seus direitos, do seu salário, né? Do seu bem-estar social, do seu bem-estar familiar. Então, quando você joga essas questões de identidade, a questão da mulher e da mulher negra, da questão da sua opção sexual, se gay, se lésbica, se trans. Então, você, por sua vez, a gente percebe que grande parte dessa discussão se dá no campo da esquerda. Por sua vez, a direita invoca, né, a questão do tradicionalismo, muitas vezes de forma mentirosa, mas sabendo que grande parte assim, das lutas identitárias estão no campo da esquerda, a direita invoca, por sua vez, a questão dos costumes. E aí se faz o embate. Então, essa balbúrdia toda que nós estamos vivendo, essa polarização, muitas vezes se dá de forma inteligente e orquestrada pelos cabeças, mas as bases estão completamente perdidas, meu amigo Silvio, nas suas direções. Então, eu particularmente vejo que o movimento dos trabalhadores, né, ela perde a partir de quando joga dentro da briga por salário, por aumento de renda, por direitos trabalhistas, você joga as questões identitárias, apesar de serem legítimas, apesar de que o Estado e o cidadão não podem, de forma nenhuma, reprimir. Mas trazer isso como bandeira de luta partidária, eu acho que é um erro muito grande e, de uma certa forma, enfraqueceu exatamente o caminhar da esquerda, viu, Silvio? Silvio? O nosso amigo Genésio fez um comentário aqui e ele diz o seguinte: Fidel é um grande sociólogo contemporâneo com avaliações objetivas e claras. Agradecemos a participação aqui do amigo Genésio, que a semana passada nos proporcionou, né, uma análise também sociológica, só de um ponto de vista ideológico diferente, mas também importantíssima. Fidel, eu vou trazer aqui uma notícia. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Genésio. O Genésio é uma pessoa com quem conversamos bastante. Né? Um abraço, Genésio. A notícia do dia. Gostaria de te ouvir aqui, fizesse um comentário sobre o fato de que hoje a Polícia Federal concluiu, né, a sua investigação e indiciou não só o ex-presidente Bolsonaro, como também o general Braga Neto, que foi vice da chapa, né, na última eleição, e mais 35 pessoas
Eles são acusados pela Polícia Federal, cujo relatório tem 884 páginas, de terem praticado crimes, né, relacionados com o 8 de janeiro do ano passado. Eles são responsáveis por tramar contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, né? Ou seja, tentar subverter a ordem jurídica e a ordem política prevista na Constituição. Isso é grave. Pela primeira vez, oficiais militares de alta patente são indiciados, né, num crime desta natureza no Brasil, e nós gostaríamos de te ouvir qual a análise que você faz em relação a esse fato que mancha, né, a nossa história, a recente história democrática do Brasil. É um tema que eu tenho acompanhado, viu, amigo Silvio? E a minha interpretação é a seguinte: Supremo Tribunal Federal, que é, na verdade, o ente maior de nossa justiça, ela foi concebida lá na Constituição de 88, da forma como está hoje, como grande baluarte, aquele defensor da República e da democracia. Ora, eu uma certa vez andei comentando, quando me perguntaram, o que você acha daquele movimento que levou a condenação de muitos petistas na época, Zé de Seus, Zé Genuíno, etc., o tal do mensalão. Eu disse, olha, a grande questão ali eram coisas mínimas, mas existiram de fato. E muitas vezes não foram praticadas pelas pessoas que foram punidas. Na verdade, o sistema político é que estava e continua corroído. Mas ali eu percebi claramente que quando o STF, na época, como era o nome daquele cidadão que era o presidente do STF, bom, ele defendeu e condenou uma quantidade grande de pessoas. Eu percebi ali, meu amigo, que a defesa era da Constituição, que a defesa era do Estado Democrático de Direito. Então, ali a lição que se tirou é, olha, todo aquele que atentar contra o Estado Democrático de Direito vai ter no sistema judiciário a mão forte. E o que nós percebemos no último pleito eleitoral, que, diga-se de passagem, é para nós nos orgulharmos do sistema eleitoral que nós temos. Né? Nenhum país do mundo tem aquilo que nós temos. Não tem os Estados Unidos, não tem nenhum país do G7 ou G20, nem o Japão tem o sistema eleitoral que nós temos. Ora, se nós percebemos tranquilamente que ali o presidente anterior fez de tudo para desabonar o sistema eleitoral brasileiro. Ora, o sistema eleitoral brasileiro está alicerçado e defendido por um tribunal superior. Portanto, né, no guarda-chuva, né, do sistema judiciário. Ali, quando o presidente anterior convidou chefes representações diplomáticas para diversos países, para ali plantar que o sistema eleitoral nacional não era confiável. E, na época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, trouxe as Forças Armadas para dentro do TSE, trouxe, como sempre, todas as entidades representativas, diziam, olha, o nosso sistema eleitoral, como é que é? O tal do código-fonte, todos eles tiveram e acompanharam. E nos bastidores, até
as pessoas se conheciam, diziam: presidente, não tem como. Aquele hacker, né, Delgatti, ele tentou invadir o sistema eleitoral pago pela Carla Zambelli, a mando do Jair Bolsonaro, e ele diz: olha, o sistema eleitoral brasileiro ele é inviolável, eu não consegui entrar. Por quê? Porque, na verdade, as urnas, meu amigo, elas não estão online, elas geram um boletim que vai sendo totalizado. E tudo isto, esse trânsito de informações se dá por vias extremamente seguras, né? E isso porque foram testados em inúmeros técnicos tentaram invadir e fraudar o sonho e não conseguem. Mas o presidente Bolsonaro insistia nisso. E aí nós passamos a perceber que ali era realmente o início do plano, era o plantio da semente do golpe. Ora, por que a gente pode dizer que era porque estava sendo ensaiado. O confronto com o poder constituído, o STF, era dioturno. E jamais o STF poderia se dobrar não só ao legislativo, não só ao executivo, mas às entidades de classe, que sejam Confederação Nacional da Indústria, que seja Confederação Nacional dos Trabalhadores. Não, porque aquele órgão dali, ele tem que estar exatamente inviolável, né, no exercício, né, constitucional que lhe foi conferido. Portanto, aqueles ataques já deram ali aquela conotação. E os ataques sucedâneos, seja lá no dia 12 de janeiro, 12 de dezembro, quando da diplomação do presidente eleito e vice-eleitos democraticamente, aquele incêndio, ataque à sede da Polícia Federal, veja só, uma Polícia Federal estruturada da forma como se deixar ser atacado por grupo de arruaceiros, né? Depois, aquele ataque lá no hospital, lá no aeroporto de Brasília, uma bomba montada para incendiar o aeroporto de Brasília, né? Depois veio o ataque, e tudo culminou. Assim, de lá vieram os acampamentos das frentes dos quartéis, né? Tudo aquilo ali orquestrado. E sabia-se que os militares estavam por trás daquilo ali. E como o presidente Bolsonaro também é da reserva, mas é militar, e trouxe para si um sem número de pessoas do Exército, isso trouxe, de uma certa forma, uma sensação do eu posso tudo, inclusive subverter a ordem jurídica, subverter a Constituição, atropelar tudo. E, coincidentemente, quer dizer, e por pouco realmente não se dá, porque o objetivo do golpe, aquelas arruaças dia 8 de janeiro, o objetivo era trazer a balbúrdia, trazer a anarquia, né? Trazer o caos social. Para, com isto, vir o presidente eleito e invocar uma GLO, né? A garantia da lei e da ordem, que, por sua vez, eram os militares que iriam ali tomar conta e ali se consumava o golpe. Ficou muito claro isso, e principalmente quando ali foi dito, né, nos relatórios, no relatório publicado pelo Judiciário, que a morte
decretada e planejada, né? Do Alckmin, do Lula e do Alexandre de Moraes. Porque vagando a presidência da República, ou seja, se o presidente morre, o vice-presidente morre, vaga a presidência da República. E nesse intervalo, com a garantia da lei e da ordem, os militares já estavam ali no comando, aí chamavam uma nova eleição, e quem era que ia participar da eleição? Você não tinha mais o Luiz Inácio Lula da Silva para competir com o Bolsonaro, e novamente o Bolsonaro seria eleito. Então, eu creio piamente nessa linha, e, por sua vez, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estavam extremamente cautelosos no sentido de trazer robustez ao processo. Daí, estamos há 1 ano e 11 meses, 1 ano e 10 meses aproximadamente, trabalhando em todo esse levantamento, porque isso envolve, né, milhares de pessoas, isso envolve diversas fases, mas eu não tenho dúvida de que tudo isso foi orquestrado. E eu acho que, assim sendo, todo aquele que atentar contra o sistema democrático de direito e contra a Constituição, como bem disse o doutor Ulisses Guimarães, todo aquele que atentar contra a Constituição é um traidor da pátria. E esses são traidores da pátria. Por quê? O campo é a democracia, o campo onde nós vamos trilhar e conquistar os nossos direitos é a democracia, é no voto, é no corpo a corpo. Ganhou, ganhou. Né? Mas o campo democrático ele deve existir, deve continuar existindo, para que todos, que sejam de direita, que sejam de esquerda, mas nunca da extrema-direita, né? E nunca da extrema-esquerda. Você pegar de armas para tomar o poder é um crime nacional, é um crime contra a Constituição. E todos eles devem ser punidos. Essa é a minha percepção sobre o fato. Né? Análise perfeita, né? Diferentemente do simulacro que foi a Operação Lava Jato e todas as suas consequências jurídicas, com a finalidade precípua de inutilizar, à época, grandes personagens da política brasileira, no caso em específico e principalmente Lula, para ele não participar da eleição. E para isso, né, o apressamento da urdidura desse golpe está sendo revelado hoje, várias condenações sendo anuladas na Corte Suprema, né, do nosso sistema jurídico. E, diferentemente da Lava Jato, há todas as investigações e as consequências, as implicações que dela, surgido hoje com o relatório da Polícia Federal, foi feito com calma, com fortes indícios de autoria e materialidade, para não correr o risco justamente de acontecer o que aconteceu na Lava Jato. E foi um simulacro que, um intuito político, né, um projeto de poder, se articulou se usou do sistema judiciário para fins políticos, né, que na doutrina nós chamamos de Lanfire. E hoje temos, né, essa notícia aí, da participação desses personagens políticos que, como você bem disse, já vinha há bastante tempo dando indícios, né, dando declarações nesse sentido aí. Nosso amigo Genésio, ele deixou aqui um abraço para você, um abraço fraterno, e ele fez uma pergunta aqui. Ele gostaria de saber de você sobre a importância, né, do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios sob uma ótica social. O Genésio, sim. Eu tenho acompanhado assim esse estudo, e divulgação, né, dos IDHs assim do Estado. E Colônia Leopoldina, dada a eficiência, né, da gestão anterior, da qual você fez parte, Silvio,
os índices de colônia leopoldina melhoraram sensivelmente, apesar de nós termos ali uma dificuldade muito grande da criação de emprego e renda, mas certamente que o poder público atuou fortemente no município de Colônia Leopoldina e que trouxe uma elevação do índice, né, do IDH do município. Isso mostra que a qualidade de vida, né, do leopoldinense tem melhorado e é algo que nos traz assim alegria. É muito bom quando a gente vê e toma conhecimento de que há uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de um determinado município. Viu, Silvio? Ficou mudo, Silvio. Infelizmente, nós estamos chegando, Fidel, ao término desse bate-papo, mas antes do término, gostaria de saber dos seus projetos de vida, quais as suas pretensões futuras. Bom, Silvio, eu sou incansável, né? Eu, apesar de estar há 9 anos aposentado, mas eu nunca me dei o luxo de me levantar depois das 6 horas da manhã. Eu nunca consegui ficar na cama. Antes, quando estava na ativa, vinculado ao trabalho, e hoje, quando eu estou também desvinculado. Porque eu gosto de ler bastante, e também eu tenho uma atividade agrícola, né? Eu tenho uma atividade agrícola e eu me dedico a ela e devo estar caminhando agora, acho que no próximo ano, trilhando e trazendo a família comigo. Vamos enveredar pelo lado de hospedaria, turismo. Então, eu não consigo ficar sem trabalhar. Eu não consigo ficar sem fazer nada. Agora, eu tiro meu tempo de leitura, os meus jornais, né, as minhas pesquisas, né, nos sites confiáveis, eu faço isso diariamente. Estou assim antenado, ligado, atualizado com todos os fatos locais, estaduais, nacionais e mundiais até naquilo que é possível, né? Mas eu estou na ativa, apesar de não estar vinculado a nenhuma empresa, né? Eu sou autônomo e continuo no apoio da família. Fidel, eu te agradeço profundamente por essa aula que você acaba de ministrar aqui. É importantíssima essa sua contribuição. Essa live vai ficar registrada aqui no Facebook, também vou subir ela para o YouTube. E me satisfaz bastante de reencontrá-lo, né? De reencontrar uma das mentes mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer, desde a época, como eu citei no começo, desde a época que nós nos encontrávamos e nos reuníamos na casa do amigo Elias, conversávamos sobre inúmeros assuntos, e você, com bastante pertinência, fazia e nos proporcionava análises sociológicas e econômicas salutares. E agradeço profundamente, e é um prazer para mim ouvir e aprender ainda mais com você. E saiba que não vai ser a última, essa foi a primeira e não vai ser a última vez que nós iremos conversar aqui. Tenha certeza disso. Tranquilo, Silvio. O prazer foi todo meu. Na verdade, eu aprendi muito com sua humildade, porque, na verdade, o Silvio foi uma das pessoas que eu conheci que pode conversar conosco com um embasamento teórico invejável, né? Eu invejo o Silvio
né, pelo seu embasamento teórico. Silvio é um leitor voraz, Silvio é alguém que me proporcionou, durante o período que eu passei com a Leopoldina, vários aprendizados. Né? Eu aqui aprendi com você, viu, Silvio? E agradeço imensamente essa oportunidade que você me proporcionou para estarmos conversando, uma conversa longa, salutar, complexa, muitos assuntos complexos, mas estimulantes, né? E conversar sobre esses temas, a gente vararia madrugada fora, mas o tempo urge. Eu agradeço a você e a paciência de quem esteve nos assistindo e de quem vai também nos ver, seja no Face, seja lá no YouTube, viu? Muito bem, é justamente isso aí. A live vai ficar gravada e vai ficar proporcionar, né, para outras pessoas essa oportunidade de aprendizado do que você falou aqui. Né? Então, agradeço mais uma vez a sua participação, a todos que participaram aqui com a gente, do nosso amigo Genésio, e de todas as interações que vamos ter. Um abraço, certo? E estamos aí na ativa. Depois, se possível, mande o seu contato do WhatsApp para a gente consolidar esse reencontro ainda mais. Beleza, Silvio. Um abração aí e abraço a todos os leopoldinenses. Cidade que eu trago, assim, boas lembranças, né? Boas lembranças. Eu vivi em Colônia Leopoldina. E um abraço a todos de Colônia, muitos trabalhadores honestos e decentes, viu, Silvio? Tem muita gente decente em Colônia Leopoldina. Um abraço a todos. Um abraço.